Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno e hoje vim falar com vocês de Demon Slayer Castelo Infinito. Hoje, 14 de setembro de 2025, tá? O filme estreou acho que na quinta-feira passada, domingão, hoje, domingo. Eu assisti o filme hoje, então quero falar sobre eles porque tá muito fresco na memória, quero falar do que eu achei, se eu achei bom, se eu achei ruim, quais são as partes que eu gostei e que não gostei, tá? Então eu já vou adiantando que este vídeo terá spoilers. Vou falar bastante do filme, tá? Então vai ter muita coisa ali que eu vou comentar. Então se você não viu o filme ainda, não veja esse vídeo, deixa pra ver depois. Assista o filme, depois venha ver e ouvir, ver se você concorda com o que é a minha opinião ou não sobre o que eu achei dele, tá? Eu quero muito poder conversar sobre porque foi fantástico, né, a experiência. Eu assisti esse filme junto com um amigo meu, Matheus. Um grande abraço pra ti. E nós íamos conversando do cinema até em casa, a gente veio conversando, né, no caminho todo, porque teve muita coisa pra falar. O Demon Slayer, esse filme Castelo Infinito, ele é até onde eu sei, ele é a última parte do anime. É um anime de japonês, né, que conta a história de demônios japoneses, né, que é os Onis, que comem humanos, e existem os caçadores de demônios, que são esses que é o personagem principal, principalmente. Resumindo, é isso que ele faz, né? Aconteceu a tragédia, ele vira um caçador de demônio e ele começa a correr atrás desses demônios para matar por vingança, principalmente, né? Mas tem a questão de para não acontecer com outras pessoas. Essa é a história do anime, tem todos os seus arcos, suas reviravoltas, tudo ali no treinamento. E chegamos a esse filme, O Castelo Infinito. Cara, a princípio, esse filme é espetacular, tá? Ele tá com uma qualidade imensa. O anime em si já é considerado bom pela qualidade da animação. Ele tem uma animação absurda, o anime dele, né? A série normal de desenhos. E cara, ele sempre foi uma animação muito reconhecida no mundo pela qualidade. Esse filme tá um espetáculo. Logo de cara, primeira cena que você vê no filme, você já olha e fala: Meu, que animação, que coisa bonita, que coisa bem feita. Nossa, a primeira cena. Aí depois mexe um pouco ali de flashback, né, mostrando umas coisas do anime. Aí você vê uma diferença, que é o filme para a animação, né, pro desenho normal mesmo, que você vê que tem uma qualidade um pouco menor do desenho, apesar de ser muito boa, tá? Ele tem uma diferença, você nota, porque mostram umas pequenas cenas do passado ali do que aconteceu. Mas a do filme tá, ó, um espetáculo maravilhoso. Ele, você já logo de cara você já vê que o negócio tá esplêndido. E vou falar um pouco agora sobre a história aí do filme. Ele tem 3 horas de duração, talvez um pouco menos, né? Por causa das propagandas lá no começo do filme, trailer, essas coisas. Então tem um pouco menos, mas quase 3 horas. É como se ele fosse 3 episódios, 5 episódios direto do desenho, tá? Ele pega uma parte muito longa. O que ele faz? Ele abrange este arco, né, do Castelo Infinito, que seria a última parte, até onde eu sei, a última parte do anime. Vão ser divididos em 3 filmes, pelo que me consta. Posso estar enganado, mas até onde eu sei é isso. E esse é o primeiro filme que foi lançado. Ele é muito, muito bom, tá? O filme é maravilhoso, a animação é espetacular, espetacular, não perde nada porque o desenho já apresentava antes. Eu acho que ele até melhora no filme porque teve um orçamento maior, acredito eu. Então a qualidade da animação está no auge, assim, coisa linda de se ver. Ele tem muito flashback porque ele conta a história de outros personagens que ainda não foram contadas. Tem alguns Hashiras, né, que são os principais heróis lá do filme. Tem histórias contadas do passado, motivações, então pega um pouco de flashback, que vai contando um pouco da história. Não perde nada, tipo, você não fica monótono, você é legal você ver um pouquinho e entra depois na luta. E as lutas em si é praticamente frenética, tá? Esse filme é praticamente frenético nessa questão das lutas. Eles estão ali só pra lutar. Toda a parte de emocional, de desenvolvimento, tá no desenho, já foi abordado. É literalmente ali pra cair na porradaria. Então o filme ele tem essa pegada, essa dinâmica. Só que entra muito flashback, que é o que eu tô falando. Ele dá um pouco na freada no anime, no filme, tá? Então você tem lá as lutas espetaculares, coreografia, nossa, a animação tá perfeita, coisa show de bola. É uma outra coisa que eu vou colocar como qualidade. Eu assisti no cinema IMAX, né? Então você tem a sensação no assento também. Cara, isso faz uma diferença maravilhosa. O áudio, muito bom. O som, muito legal. A trilha sonora das lutas, espantoso, assim, tudo combinava. Só que quando você tava havia algum tipo de impacto no filme, por exemplo, alguém dava um soco no chão, batida na parede, um choque de espada, assim que tem o filme, né? Na hora que acontecia esses impactos, a cadeira tremia. Ela fazia um impacto por baixo, fazia um impacto pelo lado. Então você sentia
o impacto que tava no filme. E isso é uma sensação incrível, cara, uma imersão maravilhosa. Você tá lá, aí vem uma espada, tum, dá aquele choque, a cadeira, dá aquela mexida. Você sente na mesma hora, e isso ficou um espetáculo. Quem puder, assista no cinema, que cara, que maravilhoso isso. Você tava junto com ali com a sensação do que tá acontecendo. É um esplêndido, sensacional. Eu não vou contar totalmente o filme, tá? Vou falar de pontos que eu gostei aqui. Eu já estou falando, né? A animação lindíssima, lindíssima, maravilhosa. As luzes assim estão muito boas, não é coisa para machucar o olho, mas você consegue enxergar bem. Ela tem muita cor, é muito gostoso de ver. A trilha sonora nas lutas estão ótimas. Tem momentos que fica silêncio, porque tem momento de reflexão, momento de lembrança, tem muito disso de alguém vai me incentivar a ter forças para poder resolver a situação. Então isso tem bastante no filme, tá? Então essa parte ali mais parada, vamos pôr assim, também tem. Então fica aquele silêncio, também pega bem. Aí você volta pra ação, já volta aquela música para animar. Então ele é muito bom nisso. No cinema ficou uma experiência maravilhosa, porque, como eu disse, da cadeira ali é muito... Parece um detalhe simples, mas que faz muita diferença, muito bacana. O que mais? As lutas são bem boas, tá? Não são lutas rápidas, não é coisa que... acabou. Não, ela tem uma dinâmica boa. Pra quem acompanha o anime, conhece tudo ali que aconteceu, vai chegar lá bacana. Só que quem nunca viu, eu vou falar de uma pessoa que estava próxima a mim no cinema, que acredito eu que ela nunca tinha visto esse filme. Porque eu acho que era a mãe de alguém lá que tava falando, né? Porque ela falou filho. Então assim, ela olhava, por que tá acontecendo isso? Quem é esse personagem? Isso é importante? Tipo, ela tinha essas perguntas, só que mesmo assim ela tava gostando. Ela, nossa, que legal! Ela conseguiu curtir o filme sem realmente saber de toda a história do anime. Porque quando acontecia alguma coisa importante, principalmente nas principais lutas, tinha esse flashback que mostrava um pouco do personagem. Então mesmo quem não conhece acabava tendo um pouco de empatia pelo personagem em si naquele momento. É claro que acontece muitas coisas com outros, assim, quem assiste sabe dos outros personagens que estão lá, mas, pô, maravilhoso. O filme, ele se não estou enganado, ele se dedica em 3 lutas principais, deixa eu contar aqui de cabeça. Tem a luta da Shinobu lá com o Lua Superior 2, né? Tem a luta do Zenitsu com o Lua Superior 6, que luta espetacular do Zenitsu. Eu já gostava do personagem, ali a luta ficou, nossa, muito boa. Tem essas 2 lutas e a principal luta do filme, que é do Tanjiro e o Gil contra o Akaza, que é o Lua Superior 3. Cara, a luta deles é maravilhosa, assim, ela é a mais longa do filme. Muito dinâmica, muito bem animado, muito bem feito, cores, golpes, pressão assim no filme, espetacular, cara, muito boa. Então assim, é uma coisa maravilhosa o filme, tá? Essa parte são as partes boas. Muita coisa interessante. Eu queria muito ver o cara da massa lá girando, Gyomei, acho que é o nome dele, eu não lembro de cabeça, mas infelizmente ele vai ficar pro próximo, né? Porque tiveram que separar ali as lutas principais, para os próximos filmes serem outros. Infelizmente não teve, mas eu já esperava isso. Agora eu vou falar um pouco dos pontos que eu não gostei. Coisas que eu não gostei do filme. Não foram poucas, tá? Não foram muitas, mas ele não é um filme perfeito. Ele tem seus defeitos. Uma coisa que eu não gostei muito foi o flashback do Akaza, né? Que é o Lua 3. Ele nunca tinha sido contado da história dele antes, então eles colocaram no filme todo um flashback do que aconteceu para ele se tornar um Oni, se tornar um demônio. E cara, eu achei extremamente arrastado. Achei muito devagar, contou bastante coisa, assim, não é que fica tedioso, mas poderia ter diminuído, sabe, a carga ali, podia ter contado mais rápido, ter cortado, diminuído assim as partes mais... Eles quiseram colocar a explicação demais para dar uma empatia maior pelo personagem. E não é, cara, o Akaza não é um personagem pra você ficar empático. Ele é um cara que fez muita coisa ruim, então pra mim não precisava disso. Na parte dele, essa parte do flashback dele ficou longa demais pra mim, podia ser um pouco mais curto, que seria perfeito. E outra coisa que eu não gostei é como termina a luta dele com os 2 lá, com o Gil e o Tanjiro. Eu não gostei muito da finalização de como foi a luta, porque você corta um pouco tudo que foi estabelecido no anime, como são as fraquezas, como se derrota. E ele teve uma coisa superior nisso que evade um pouco. Eu falei que eu vim conversando com meu amigo Matheus e a gente veio discutindo isso bastante. Ele tem um ponto lá que eu achei muito interessante, ele conversou comigo sobre, ele expôs essa opinião dele e eu acho que faz muito sentido o que ele falou. Eu fico triste, eu fico ressabiado pela questão que eu falei da continuidade.
Você já tinha uma coisa estabelecida e eles mudaram ali. Aí eu achei isso meio... Não poder, pra mim não deveria ter seguido esse caminho. Mas eu entendo o que ele quis dizer lá na nossa conversa e de certa forma faz sentido o que ele falou, então eu não vou ficar 100% negativo quanto a isso. Prefiro ainda a minha opinião, acho que não deveria ter sido dessa forma, mas eu entendo que pode ter acontecido o que ele me falou. Depois, quem já viu, a gente pode conversar sobre, nos comentários sobre essa questão. Eu vou expor minha opinião lá, não vou falar aqui porque é coisa do final do filme, é um plot twist lá e eu não vou contar esse spoiler grandão, tá? Eu vou deixar pra lá. Mas no geral, essa é a minha análise do filme, eu acho que valeu muito a pena. É uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que até mesmo com o Matheus eu conversei, e eu não esperava. Eu não sou um cara muito de sair para ver as coisas, né? Eu não interajo muito com esse mundo geek, apesar de gostar muito. Eu gosto de acompanhar, ver filmes, séries, desenhos, tudo. Só que eu não sou muito de fóruns, de conversar sobre com as pessoas fora disso. Então, uma coisa que me surpreendeu é a quantidade de mulheres no cinema para ver esse filme. Ele me disse, Matheus, que isso já é comum, é normal você ter essa gama dos dois lados, tanto homem quanto mulher gostando. Só que eu nunca tinha visto dessa forma. E, gente, que coisa linda, quantidade de mulheres lá na sala, gostando, fantasiadas de cosplay, pessoal lá curtindo. Me chamou muita atenção e eu fiquei muito feliz por isso, por estar tão amplo essa área, né? E eu quero mais que as pessoas dêem oportunidade, assistam, podem gostar ou não, né? Isso é questão de pessoa para pessoa, mas que eu acho legal ter essa interação, essa diversidade no ambiente. Fiquei muito feliz. O cinema estava muito cheio, era uma sala um pouco mais cara para ser IMAX, mas muito grande assim a sala, a tela maravilhosa, a sala lotada. Foi respeitado muito bem, ninguém ficava conversando, luz acesa, então foi um ambiente muito gostoso de ver o filme, eu adorei, foi uma experiência muito boa e toda essa amplitude, todo mundo lá de fora, eu andei pelo shopping, depois encontrei com uma pessoa numa loja, lá do nada o cara fala, vocês assistiram o filme? Eu falei, assistimos. Nossa, aconteceu aquilo, e começamos a conversar sobre, isso foi muito legal, eu me diverti com essas coisas. E, cara, gente, pessoal, esse filme é muito bom. Quem gosta do Demon Slayer vai amar, porque a qualidade da animação está melhor do que a do anime mesmo, do que dos episódios. Então, eles conseguiram fazer algo espetacular nesse sentido. A trilha sonora é muito boa, tudo que eu já falei aqui está muito bom. Então, valem a pena, deem essa moral, porque quando você assiste esse tipo de filme, você valoriza o serviço, né? Valoriza o trabalho dos profissionais envolvidos. Então, eles vão ver que é uma coisa que está dando certo e vão investir mais. Então, para quem gosta, investir mais, ter mais opções pra gente ver. E eu acho isso muito bacana, em todos os sentidos, tá? Então, o filme é muito bom, como eu disse, não é perfeito, expus aqui minhas opiniões contrárias do que eu não gostei, e muito melhor do que não gostar, tá? Eu gostei muito mais do que eu não gostei. Então, os pontos fortes estão muito acima, os baixos lá embaixinho. Tem duas coisas que eu não gostei, mas o resto, espetacular. Então, vale muito a pena. Essa aqui é a minha... se eu fosse dar uma nota, eu daria nota 9 pelo filme, porque ele é lindo, ele é divertido, ele é ação muito boa, animação muito boa, tirando só aquela partezinha que eu não gostei, por isso que eu não dou 10, porque arrastou aquela parte do flashback do Akasa. Fora isso, filme espetacular, vale muito a pena, deem a chance, mesmo você que nunca assistiu o anime, se você ver esse filme, você vai gostar do filme, porque ele é dinâmico, ele é legal, ele é divertido, ele tem uma ação muito boa, você vai curtir ali a animação. Você pode não entender completamente a história, porque realmente eles não contam do início ao fim do que aconteceu, só que você entende o filme. Ele tem um começo e tem um fim que você fala, aconteceu isso, é esses brigando com esses, acabou. Então dá pra entender bem. Lógico que você pode até se agradar, né? Ver o filme, gostar e querer ver o anime. Então pode ser um ponto de partida. Então, deem uma chance quem nunca assistiu, se você tem vontade, vá ver. Uma coisa que pegou é que a classificação dele é de 18 anos, então prestem bem atenção nisso, tentem não levar crianças, porque não vai ser permitido entrar. E você que já está mais velho, aproveite muito esse filme, porque realmente é uma coisa muito boa, algo muito bem lançado, que valeu muito a pena. Então, com isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos e tchau!